É dia de a gente conversar com o doutor Guilherme Colim, que já está aqui com a gente. Muito boa tarde, doutor Guilherme. Boa tarde, Cláudio. Como é que tá? Tudo bom? Boa tarde para você que está em casa. Tudo tranquilo, doutor Guilherme. Aliás, é importante a gente falar, a gente já comentou esse assunto que a gente vai falar agora aqui sobre a questão aí, o STJ, né, decidiu em favor dos planos de saúde em recente decisão que versa sobre as limitações ou não dessas coberturas dos planos de saúde. O ponto principal diz respeito ao rol de procedimentos listados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar. Segundo a jurisprudência majoritária de vários tribunais do país, esse rol era exemplificativo, né? Ou seja, os planos deveriam cobrir tratamentos além daqueles listados. Só que o STJ decidiu em sentido oposto, né? No entanto, existe uma brecha legal que ainda alimenta aí uma esperança para os segurados dos planos de saúde de uma maneira geral. A gente vai falar agora então com o doutor Guilherme Colim sobre isso e aproveito aí para pedir para você seguir lá, se inscrever no canal Saiba Direito, né? Assistir aos vídeos ali na íntegra, né? Não pular ali os comerciais ali, né? E ativar também as notificações. Pode compartilhar, curtir e deixar seus comentários que na medida do possível o doutor Guilherme vai respondendo. Bom, doutor Guilherme, vamos começar falando então como era e como ficou essa discussão dos consumidores contra os planos de saúde sobre essas coberturas aí de tratamento. Bom, Cláudio, como é que funciona, como é que funcionava? Como é que funcionava, né? Nem todos, mas a grande maioria dos tribunais tinham um pacífico entendimento de que a relação de tratamentos listados na ANS era exemplificativa. Em vários momentos, a lei, seja do assunto que for, menciona exemplos, exemplifica hipóteses. E aí cabe uma interpretação do Poder Judiciário para saber se aquele rol é exemplificativo, ou seja, é possível ampliar essas hipóteses ou não. E qual era a tese preponderante na maior parte dos tribunais? Uma decisão do Poder Executivo, lá da ANS, de incluir este tratamento e não incluir aquele outro, não revoga a lei dos planos de saúde, que diz que o atendimento deve ser genérico, deve ser geral, não revoga o Código de Ética Médica, que diz que o médico é o responsável pelo tratamento, ele deve de aplicar este tratamento ou aquele de acordo com o que for melhor para o paciente, sob o critério médico, e o direito constitucional à vida e à saúde e à integridade física. Portanto, até um tempo atrás, o entendimento majoritário era esse. O tal procedimento não está lá no rol da ANS, o plano de saúde, caso negue, o Poder Judiciário obriga o plano a cobrir. Um exemplo, por exemplo, é bonito, é coisa feia falar assim, né? Um exemplo é o home care. Home care, serviço de atendimento domiciliar. Salva vidas, traz muitos benefícios para os segurados, traz muitos benefícios para a sociedade, porque às vezes falta vaga no hospital e aquele paciente podia estar sendo atendido em casa. E os planos negavam, alegando que este tipo de tratamento estaria fora da lista da ANS e o judiciário mandava cobrir. Era assim que funcionava. Agora, de acordo com a decisão do STJ, a lista de tratamentos da ANS passou a ser taxativo como regra geral, e aí aquele procedimento, aquele tratamento que não está listado, estaria fora da obrigação do plano. E a gente sabe que muitas vezes a ANS demora bastante tempo para incluir algum tratamento na sua listagem. Então, é lamentável essa decisão do STJ. Bom, com regra geral, a situação piorou para o consumidor. Piorou. E qual é a brecha legal essa? Qual é a brecha, Cláudio? Qual é a brecha legal, né? Aumentou a dificuldade, aumentou a complexidade, aumentou a gincana processual. Agora, quando alguém pretender um tratamento médico que não está na lista, ele terá chance de obtê-lo desde que deve comprovar, que as opções previstas na lista da ANS não atendem ou houve uma tentativa e o paciente não se curou. Então, você tem uma doença X,
a Agência Nacional de Saúde Suplementar recomenda o tratamento tal, você faz o tratamento e não atingiu o resultado. E aí você comprova isso, por exemplo. Aí, segundo a decisão do STJ, nessas hipóteses, e somente nestas, né, em situações excepcionais, o plano seria obrigado a cobrir o tratamento. Infelizmente, aumentou bastante a dificuldade, a complexidade para a obtenção desse tipo de tratamento, que muitas vezes é a diferença entre a vida e a morte. Bom, e se esgotados os meios previstos aí pela agência, né, aí sim o plano de saúde deve cobrir um tratamento listado. Aí sim ele deve cobrir o tratamento. Você precisa fazer um tratamento X. O médico diz que o correto é o tratamento X. Isso. A Agência Nacional de Saúde não tem esse tratamento na sua listagem. Então, rasga-se o Código de Ética Médica, rasga-se a Constituição Federal, rasga-se a Lei de Plano de Saúde e se faz aquele tratamento que está previsto na listagem, ainda que ele não seja o melhor. Caso este tratamento fracasse, ou caso você comprove por A mais B que nenhum outro tratamento, além daquele recomendado pelo médico, é compatível com aquela doença, aí sim será possível obrigar o plano a cobrir aquele tratamento médico específico. Mas muitas vezes o paciente não pode esperar, né? E aí como é que fica aí, né? Pode causar um dano irreversível, ou pode morrer. Exatamente, aí morre. E as funerárias, né? O STJ, a decisão a decisão do STJ seguramente aumentou o otimismo das funerárias. Né? Pior que o Dr. Guilherme fala de uma maneira, pode ser sarcástica, mas, né, é o que acontece mesmo. O reflexo é exatamente esse, por mais duro que seja, né? E quando o tratamento de plano de saúde fracassa, pode ser acionado daí o Sistema Único de Saúde? Sim, pode ser acionado o Sistema Único de Saúde, só que também já foi melhor. E aí a minha crítica vai ao STF. A Constituição Federal diz que o Sistema Único de Saúde é universal e deve ser atendido de acordo com todos os critérios, todos os demais critérios legais. O STF decidiu que somente quando algum tratamento não estiver listado na ANS, não estiver no protocolo do SUS, ele também será fornecido de maneira excepcional. Os tratamentos de alto custo, segundo decisão de acho que uns 2 ou 3 anos atrás do STF, deverão observar o chamado princípio da reserva do necessário. Não só os de alto custo, todos os tratamentos na realidade. O princípio da reserva do necessário é uma pegadinha, ao meu ver é inconstitucional, mas essa é a minha opinião e quem manda não sou eu, é o STF nesse ponto, que diz o seguinte: se o tratamento é caro, você deverá provar que não tem condições de pagá-lo. E tem mais um outro problema burocrático. O SUS não é complementar ao atendimento particular. Você deverá fazer todo o atendimento pelo SUS. Você não poderá fazer os seus exames com o seu médico de confiança e todos os seus procedimentos, e aí então aquele procedimento, aquele exame, aquele tratamento específico fazer pelo SUS. Você deverá fazer todo o procedimento, desde o início até o final, pelo SUS. E isso, muitas vezes, varia entre inconveniente e inviável, porque a gente sabe que o SUS é um lençol grande, mas segue sendo um lençol muito curto para as necessidades sociais. Pois é, e as ações daí, que às vezes demoram o SUS também, e as ações também contra o SUS, como é que andam? As ações judiciais contra o SUS. Furar a fila. Eu tenho que fazer um exame, aí o SUS tem ou um tratamento, aí o SUS tem uma ordem cronológica e, dependendo da especialidade, uma consulta médica leva 2 anos, leva 3 anos. O judiciário, no passado, ele era mais constitucionalista. Hoje, ele muitas vezes, na maior parte das vezes, tem sido um pouco mais restritivo e tem aplicado. Para furar a fila,
você deverá comprovar a urgência. Mas como é que eu comprovo uma urgência com documentação médica se justamente eu preciso ir no médico para que ele me dê um atestado ou fazer algum exame? Fica uma coisa esquizofrênica. É o cachorro correndo atrás do rabo. Exatamente. As ações contra o SUS para fornecimento de medicamentos. Os medicamentos que estão na lista do SUS e que não tem na farmácia são tratados de uma determinada maneira e ainda esbarra naquela questão do princípio da reserva do necessário muitas vezes. Sim. Os medicamentos que são amplamente utilizados pela sociedade, mas que não estão na listagem da farmácia do SUS, esses... excepcionalmente, os judiciários têm incluído. Como regra, a resistência é cada vez maior. Infelizmente, nós estamos ficando numa situação de não ter para onde correr. Em resumo, então, doutor Guilherme Colim, vão ter mais pessoas morrendo aí por falta de tratamento? Sim, nós teremos mais pessoas morrendo por falta de tratamento. Esta decisão do STJ, Cláudio, ela gerou um efeito político no Congresso Nacional e manifestações de senadores de vários partidos demonstrando a sua perplexidade com a decisão do STJ. O Judiciário proferiu uma decisão na qual ele interpreta a legislação atual. Se o Congresso modificar a lei dos planos de saúde ou criar algum regramento novo, aí nós teremos uma nova lei que justificará novos pedidos dentro do seu novo critério. Não sei qual será a postura do Judiciário. Sim. Desculpa, do Legislativo. Mas talvez a corda tenha arrebentado, porque o que nós temos hoje, com essa decisão recente do STJ, é uma quebra de paradigma negativa. Pois é. Um retrocesso tremendo. Nós voltamos para os anos 90, que é a época pré-lei dos planos de saúde. Se fala muito, talvez, na pressão das próprias companhias dos planos de saúde, né? Sobre o Legislativo. É possível, não tenho, também não quero me comprometer aqui. Sim, mas, é possível que tenha havido algum lobby, não sei, teoricamente tudo é possível. Sim. Eu acho muito... eu não quero... Teoria da conspiração. Eu não quero correr o risco de ser processado. Mas, assim, a grosso modo, eu acho muito estranho que vários tribunais do país inteiro tenham um entendimento e o STJ tenha proferido uma decisão em sentido oposto. Mas por achar estranho, não estou dizendo que houve corrupção. Sim, não estou dizendo que houve nada de ilegal. Só causa estranheza. Eu só acho estranho. Tá certo. Doutor Guilherme Colim, para mais informações, então, canal Saiba Direito, contatos, por favor. Contatos, 51 32 28 12 19, telefone fixo, 51 999 85 7991, WhatsApp e celular. Redes sociais, colim.guilherme, meu Instagram pessoal, lá tem mais informações pessoais do que qualquer outra coisa, mas você pode me chamar por lá também. CRJ Advogados no Instagram, no Facebook e Saiba Direito no YouTube. Muito bem, obrigado, doutor Guilherme Colim, pela participação, tá bom? Muito obrigado, Cláudio. Até mais. Até mais. Tá aí, então, doutor Guilherme Colim.